Hoje estaremos trabalhando exatamente o tema Por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? Esse é um tema que a gente já trabalhou aqui no canal, mas estaremos dando aqui uma repaginada nele aqui. E a gente vai estar exatamente analisando também um pouquinho do grego, né? Não vamos deixar de entrar no grego aqui também, explicar algumas questões dentro dessa proposta de aprendermos gregos ou estudarmos grego com João. Então, essa é a proposta de hoje, Por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? E aí a gente vai apresentar como que vai funcionar o vídeo aqui. A gente vai apresentar exatamente o texto em português, depois algumas informações sobre esse texto, depois estaremos apresentando o texto em grego, fazendo um rápido longo comentário sobre o texto grego. Depois passaremos para, no caso aqui é João 3, do 1 ao 2. Então, depois apresentaremos o texto em português do versículo 2, em seguida o texto grego. Depois passaremos para a parte de apresentação das teses, né, o que alguns autores entendem, né, como resposta dessa razão, dessa pergunta, por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Depois estaremos fazendo um resumo dessas teses, depois estaremos apresentando uma contestação a alguma dessas teses aí, e no final você conclui qual dessas teses você adota, né, qual delas você defende aí. E aí, deixando aí os seus comentários, as suas razões, tá? Vamos lá então, sem mais delonga, aqui para essa questão. Bom, nós temos essa pergunta, que é uma pergunta interessante, uma pergunta teológica, mas dentro da ideia teológica a gente vai acrescentar alguns elementos interessantes, por exemplo, o grego, né, para aprender algumas questões, entender alguns detalhes aqui. Então vai ser algo bem interessante, também trazendo esses autores, um comentário, texto bíblico, muito texto bíblico também aqui para a gente ver essas questões. Bom, nós temos aqui a primeira parte, o versículo 1, que vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quando nós analisamos essa questão, esse é um texto que nós já lemos absurdamente, né? Então encontramos o tal do Nicodemos, que é aquele homem que foi ter com Jesus. O interessante é que o capítulo 3, ele vem, obviamente, logo após aquele encontro público de Jesus com as autoridades. E também todo esse contexto de João vem estar mostrando exatamente aquilo que o prólogo já anunciou, essas forças contrárias, né, entre Deus e os governantes do mundo, esse tipo de coisa, o conflito entre Jesus e os governantes do mundo. E aqui a gente vai estar exatamente naquela parte que é a parte posterior ao capítulo 2, né, da ideia de que Jesus está ali num diálogo público com alguns líderes, e agora ele vai para uma conversa mais em particular, que vai contrastar aquilo que já está no capítulo 1, né? Por exemplo, noite, né? Luz e trevas, e aqui um encontro que acontece exatamente durante a noite, né? E a gente vai ver o que a gente consegue extrair dessa ideia de encontro à noite, sem viajar muito na maionese, como se diz, né? Mas é isso aqui. Então nós temos essa primeira parte, veja bem, havia entre os fariseus, né? Existia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse é um versículo pequeno, mas que ele traz muitas informações. Por exemplo, nós temos a primeira informação, que é o partido que esse homem chamado Nicodemos, o Nicodemos ele faz parte, é o partido dos fariseus. Aqui nós temos ainda uma discussão, a seguinte questão. Os fariseus, eles são grupos que eles não estão ligados diretamente ao poder, àquela elite, né? Então, eles têm um apoio popular, né? Um daqueles grupos que você tem no Novo Testamento, ali em Mateus, por exemplo, os fariseus é aqueles que mais estão em embate com Jesus, aparecendo ali umas 30 vezes no Evangelho de Mateus. E, assim, disparadamente é o grupo que mais aparece ali em Mateus. Eu já fiz o cálculo uma vez de todos os grupos que aparecem ali, quantas vezes aparecem, as citações em relação a cada um deles. E os fariseus estão em disparada. Então os fariseus eles já são conhecidos dos evangelhos, até mesmo aqui em João eles já foram apresentados. Então João não mais explica quem são esses fariseus, porque essa explicação ela já foi, os fariseus já foram apresentados aqui, né? Então tudo tranquilo até aqui. E aí você tem essa questão aqui, os fariseus, como eu vinha dizendo, os fariseus não estariam ligados àquela elite, né? Aquela questão do Estado em si. Eles têm um apoio mais popular, eles são mais voltados ali para a questão do apego, à questão das tradições, né? Dos anciãos e coisa do tipo, né? E esses fariseus estão aqui. E o texto vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, né? Quando a gente pensa em partidos,
Em termos de João, a gente tem algumas discussões sobre essa ideia dos fariseus. Por exemplo, há quem diga que quando ele cita os fariseus, ele não está fazendo necessariamente uma separação mesmo dos grupos. Ele está citando aleatoriamente, assim, de forma mais geral, essa ideia dos fariseus, mas se referindo a qualquer grupo que fosse, né? Essa é uma das teses. Outra tese que você tem é basicamente que a ideia dos fariseus aqui é que o João está falando, citando uma elite dos fariseus, que em João, quando você vai analisar os fariseus, eles são de uma determinada elite, né? Eles são, assim, grupos mais de elite, sendo que, em geral, os fariseus, eles são de uma classe ali mais, digamos, mais pobre em relação àquela classe da elite, né? Então, em João, o que a gente percebe, o que alguns comentaristas também listam ou levantam essa tese, é que em João, esse grupo que João chama de fariseu, necessariamente seria um tipo de fariseu mais elitizado dentro dos fariseus, mas aquele grupo assim mais de cima, né? Uma liderança assim mais forte, né? E não necessariamente o grupo indistintamente ali, qualquer fariseu que ele está se referindo. Então fica essa questão. Então seguindo essa tese, né, que parece uma tese plausível até aqui, a ideia de que esse homem chamado Nicodemos, ele faz parte de um grupo dos fariseus, um grupo de elite, né, ali em relação aos fariseus. Tá, então nós temos essa questão, como eu disse, esses fariseus têm um apoio popular, mas não tem necessariamente aquele apoio do Estado, como um saduceus, coisa do tipo, né? Então, porém aqui, só recapitulando, porém aqui em João, vamos partir da tese de que esses fariseus que nós temos aqui é um fariseu de elite, né? Um fariseu de elite ali com algum poder, não chega a ser aquela elite dos saduceus, assim, muito ligada ao Estado, mas os melhores dentre esse grupo dos fariseus. Bom, nós temos aqui outra informação, são 3 informações pelo menos que esse versículo vai nos trazer. A primeira informação é o partido que ele pertence. Então isso é um ponto extremamente importante aqui. E lembrando que no capítulo 2 nós temos que o capítulo 2 fecha ali no versículo 25, onde João vai dizer que em João, o diálogo de Jesus e de João, eles se entrelaçam, que é muito difícil você saber quando que João está falando, quando que Jesus está falando, né? E às vezes João reescreve esse diálogo de Jesus, assim, para os seus objetivos teológicos. Isso acontece. Bom, então o capítulo 2, ele encerra no versículo 25, dizendo ali nos versículos anteriores ao 25 que essa elite estava se convertendo, né? Muitas pessoas importantes estavam se convertendo a Jesus por causa dos sinais, né? E o versículo 25, que é o último versículo do capítulo 2, vai dizer que após Jesus dizer que não se dava a essas pessoas, né? O versículo 25 vai dizer que ele conhecia a natureza humana. E aqui o João introduz logo diretamente desse final do versículo 2, versículo 20, do capítulo 2, né, o versículo 25, finalizando o capítulo 2, João introduz logo essa história do fariseu chamado Nicodemos, que Jesus vai exatamente demonstrar que conhece o coração do homem, né, as intenções, esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante, a riqueza do autor, né, a riqueza do texto bíblico em si, que às vezes você acha que é só uma história aí contada aleatoriamente, mas não, você tem intenções aqui que às vezes até você não consegue perceber de tão robusta que são essas intenções dos autores ali, né? Claro, nós entendemos o texto como inspirado pelo Espírito Santo, mas em termos de narrativa, né, em termos de autor, o autor ele tem intenções teológicas ali, ele vai escolhendo narrativas, partes dos ditos de Jesus, das frases de Jesus, dos comentários de Jesus, para montar a sua teologia, aquilo que ele quer apresentar sobre Jesus, né? Então é isso. Outra informação extremamente importante que nós temos sobre esse homem é que o nome dele se chama Nicodemos, e isso está ligado a uma família, né? Está ligado Nicodemos. Por que estaria ligado a uma família? Por que família seria o segundo elemento importante que é dito aqui, a informação importante? Porque existem pesquisas mostrando que o nome Nicodemos ele é um nome extremamente comum em grego. Porém, esse nome é extremamente raro entre os judeus da Palestina, né? Então, um nome raro entre os judeus da Palestina. Existe pesquisa de Balkan, um autor, lembrar que eu coloco depois, mas acho que mais ou menos isso. Ele faz um estudo
que ele descobre? Veja como é importante. Ele fez um estudo ali, um recorte temporal de 330 a.C. a 200 depois de Cristo, e ele encontrou apenas 4 judeus que tinham o nome de Nicodemos. Então, entre os judeus da Palestina, nesse período aí longo de história, da história, né? É quase o período do grego koiné, né? Ele encontrou somente 4 pessoas que tinham o nome de Nicodemos. Então, é um nome extremamente raro entre os judeus, porém, um nome comum em grego e extremamente raro entre os judeus da Palestina. Aí vem mais um negócio interessante aqui, ó. Esse estudo, né? Esse estudo vai demonstrar também, através de outras informações em geral, que o nome Nicodemos significa conquistador de povos. Logo, ele parece estar ligado a uma família importante. E aí, quando a gente vai ver esses 4 nomes, esses 4 Nicodemos que nós encontramos nessa pesquisa, eles estão ligados a uma única família, a família dos Gurion, né? Enfim, a pronúncia para cá ou para lá, mas Gurion, né, por enquanto. Esses 4 nomes estão ligados à família Gurion, né? E essa família é uma família extremamente rica ali da região, e todos esses 4 Nicodemos estavam ligados a essa família, né? E essa família é uma família de governantes, de pessoas importantes. Então a gente já começa a descortinar aqui uma questão interessante, né? Então se o Nicodemos, e vai justificar exatamente aqui o versículo, se o Nicodemos ele faz parte dessa família, a família dos Gurion, né? Ele seria tanto fariseu quanto chefe dos judeus. Exatamente como está dizendo o texto, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então aqui, se o Nicodemos, existe uma tese também que o Nicodemos poderia ser um caso raro, talvez o único encontrado naquele período, que não tivesse ligado a alguém importante, não seria alguém de uma família importante. Porém, as evidências, o que é colocado aqui, chefe dos judeus, ele não é somente um dos principais, ele é um dos chefes dos judeus. E aí nós temos exatamente essa informação, parece assim, interessante para esse contexto, para explicar um pouco mais sobre a figura do Nicodemos, né? Claro, a gente vai entrando aqui em alguns elementos, né? E a gente vai avançando. Aí nós temos a terceira informação importante que nós encontramos é que a posição desse homem. Ele é um chefe, um dos governantes dos judeus. E aqui nós temos essa como sendo a terceira informação importante. Aí nós vemos aqui exatamente o texto grego, a gente vai entender o porquê, né? A gente consegue, por que o tradutor, por que ele traduziu, deixa eu ver onde eu coloco isso aqui. Por que no texto grego aparece, no texto português aparece tal coisa? Por exemplo, nós temos aqui, ó, ende anthropos, né? Ende anthropos é exatamente essa expressão aqui, ó. Havia, né? Aliás, havia, deixa eu ver como ficou aqui. Ele colocou aqui o havia e um homem, né? Então, essa expressão havia, porém, né, alguma coisa assim, né? Poderia ser por causa do de aqui, né? Ele está mudando de perspectiva, de personagem, qualquer coisa desse tipo, né? O de ele serve para essa marcação de discurso, para mudar de personagem, mudar de lugar, mudar de ambiente, enfim, de contexto, de cenário. Então, beleza. Essa parte do que eu coloquei aqui, é exatamente essa que está marcada em cima. Havia um homem, né? Então, essa parte do homem, na tradução, agora a gente tem a segunda parte, ó. Na tradução, aliás, no grego nós temos aqui, ó, ekton pharisaion, né? Porque aqui, ó, que o acento em cima do aleph, né? Mesmo estando aqui, mas é de tonga, então retrocede para pharisaion, né? Isso aqui é uma estrutura no caso genitivo, né? Entre os judeus, isso aqui é um genitivo partitivo, né? Salvo engano, um genitivo chamado partitivo, que ele se pega uma parte, né? E aí você talvez discutiria até outra questão concernente a isso, mas em geral deixa aqui. Por causa da posição, né? Essa questão, que não está uma ideia de subordinação, mas diferentemente de Jesus lá de Colossenses 1, né? Então a questão da criação, o primogênito da criação, que ele não faz parte da criação, mas ali o sentido é que ele é o supremo, está acima da criação, aquele que
que é o criador, na verdade. Aqui esse tipo de partitivo é defendido, se defende, né? A gente defende como sendo um genitivo, na verdade, genitivo partitivo. Ou seja, o Nicodemos, ele é uma parte daquele grupo. Que grupo? O grupo dos fariseus, né? Ok, ele é uma parte, né? Então havia entre os fariseus. Quando eu digo que havia entre eles, aí eu pego alguém do grupo e elevo, então tiro fora. E essa perspectiva de pegar um grupo aqui, né, de identificar um grupo e pegar um elemento, uma parte desse elemento e extrair, puxar aqui, né, ou destacar, é que a gente chama de genitivo partitivo, né? Então nós teríamos em grego aqui essa parte. Se você observar aqui, deixa eu tentar limpar um pouco aqui. Se você observar na tradução, o que a tradução fez? Ela pegou essa primeira parte, né? Essa aqui, ó, havia, né? Havia, aí aqui havia o quê? Um homem, né? Ela colocou havia aqui, pulou, né? Mas não tem erro aqui, é questão de estrutura, como que o tradutor quer organizar isso aqui para ficar mais comunicativo, né? O texto grego vai trazer direto aqui, ó. Havia homem entre os fariseus, né? Nicodemos onoma autu. É exatamente o que está escrito aqui. Então, Nicodemos era o nome dele. Então, Nicodemos, o nome dele. Basicamente o que está aqui. Ou seja, havia um homem entre os fariseus, Nicodemos era o nome dele, né? O Nicodemos, o nome dele, né? E ficaria a ideia de o seu nome era Nicodemos, porque o eimi aqui ele está implícito para resolver essa questão, né? do nome. Já até comentei sobre essa questão do onoma, do nome, né? Essa ideia, o que vem primeiro, o Nicodemos ou vem nome, né? Então tem uma certa proeminência aí, em que o nome geralmente vem primeiro, né? Então ficaria o nome dele é Nicodemos, né? Por causa de alguma proeminência que tem aí, que a gente não vai entrar no detalhe, senão o vídeo não acaba nunca, né? Porque tem muita coisa ainda aqui. Então nós temos essa parte aqui, tá? Então fechando isso aqui, só queria que vocês percebessem que esse havia, ele vem daqui, né? Havia. E que em vez de direto havia um homem, né? Ele coloca aqui o homem aqui, né? O tradutor estica nessa parte e encaixa outra frase. Tá, beleza. Então, o tradutor... Alguém me ligou aqui na hora, né? Então, o tradutor, ele terminou aqui pegando esse havia, afastando o havia e um homem, e colocou nesse espaço essa expressão entre os fariseus, né? Mas a questão de organização que ficar bonitinho aqui da forma que ele entendeu ficaria melhor, né? Então, beleza. Aqui já tá colocado o onoma. O onoma tem uma força muito grande aqui, tá? Então, geralmente, o onoma, né, ele tem uma preferência, geralmente ficaria o nome dele, ou cujo nome era Nicodemos, né? Pode ser colocado, pode aparecer também Nicodemos, era o nome dele, mas em geral você tem uma certa proeminência do onoma em muitos contextos. Então, o que diz que dele, o que é dele isso aqui? Esse pronome no dativo, né? Esse pronome no dativo de objeto indireto, né? Então, o nome dele ali, né? Geralmente o dativo aparece como objeto indireto, enfim. Em cada situação você tem que analisar direito. Mas em geral é isso, né? Então, você tem o dele aqui e aqui você tem um nome. Onoma é nome. E aqui temos Nicodemos, né? O nome dele é o quê? Nicodemos. Não é Nicodemos como nós temos em português. No grego é Nicodemos, né? Beleza, então avancemos aqui. Acho que chegamos aqui. Tá, então já falei do genitivo. Nesse genitivo ele é um genitivo partitivo, né? Ekton. Esse tom aqui, ó, tom, e esse final aqui, ó, vai indicar exatamente que nós estamos diante de uma estrutura no genitivo plural. Entre os fariseus, então fariseus plural, não é fariseu, não é entre o fariseu, é entre os fariseus. Entre essas pessoas que pertencem a esse grupo, havia esse aqui que eu vou destacar, né? Então é isso aí, aqui feito isso, e aqui nós temos os judeus aqui embaixo, ó, ele é um Archon, né, no caso. Ele não é somente uma pessoa comum, né? Ele é um chefe, um governante dos judeus, um dos principais, né? Archon, ele é um governante. E aqui nós temos uma estrutura genitiva dos judeus. Chefe, né? Toda a estrutura aqui no genitivo, né? Isso, né? Então, é o que o cérebro nos traz, né? Então, toda essa estrutura aqui no genitivo, né? A gente vai encontrar, deixa eu ver aqui. Vai encontrar toda essa estrutura no genitivo. Aqui, ó. Archonton. Iudaion, né? Iudaion, né? Archonton Iudaion, ou seja, chefe dos judeus, governante dos judeus é o que está escrito aqui. Tá, acho que passamos dessa fase, né? Vamos aqui avançar um pouquinho. E aí o versículo 2 vem este de noite, né? Este, né? Este,
a referência ao pronome de forma anafórica, né? Para trás, né? Acho que é isso. E aí ele está apontando, né? De noite, foi até Jesus e lhe disse, né? Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, né? E a gente já vai logo direto para o grego aqui para tentar resolver umas questões e avançar, não demorar muito aqui. Pronto, de onde que vem essa tradução do este? Vem desse pronome aqui, o pronome hutos, né? Pronome hutos aqui. O pronome que está sendo traduzido por este, fazendo uma referência, né? Uma referência aqui a esse sujeito aí chamado Nicodemos, que o texto já mencionou. Então, agora eu vou usar pronomes para fazer referência a ele, esse Nicodemos. Este, de noite, né? Um genitivo de quê? Temporal, eu esqueci aqui. Um genitivo de tempo, enfim, né? Um genitivo de tempo, está indicando o período, né? Que é um genitivo, um genitivo de tempo aqui. Então, nós temos aqui esse de noite, ele foi ter com Jesus, né? Então, nós temos ele de noite, que ele veio, que é esse aqui, né? Do erchomai, do verbo ir vir, né? Então, este veio, né? Veio. Prós exatamente uma preposição. E esse prós, ele pode indicar também direção, pode indicar localização, direção, coisa desse tipo. Eu expliquei ontem no último vídeo que eu gravei sobre João 1, no caso, que no grego do Novo Testamento, essa ideia, essa preposição de localização, de direção, ela já vem enfraquecendo essa ideia. Então ele foi de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, né? Que és mestre vindo, né? Da parte, aqui, ó, da parte, né? É exatamente as que indica origem, né? A origem que ele vem da parte de Deus. Essa expressão da parte, deixa eu apagar aqui para já estar muito sujo, né? Ele vem da parte de Deus. Então, no grego está aqui, ó. Este veio para junto dele, né? Para ele, né? O a ele de noite, né? Que é o pronome no acusativo, né? E a ele, né? Ele veio até a ele ali. E ele veio que horas? Qual foi o tempo, né? Aqui é o genitivo de tempo, né? Salvo engano, o genitivo de tempo, porque ele vai dizer que ele veio ao encontro dele, mas foi à noite. Esse genitivo, ele vai exatamente caracterizar aquele encontro, estabelecer ali, ele vai exatamente dizer o período que ele veio direitinho, né? Vai marcar essa questão. E essa expressão niktos é um substantivo do substantivo nix, que é noite, só que aqui está na forma genitiva da terceira declinação, né? Então, o substantivo de terceira declinação aparece nessa forma aí, que parece com aquele substantivo de segunda declinação, os aqui, por exemplo, né? Esse final, os, né? E aí você tem isso aí pode confundir um estudante do inicial do grego, né? Pronto, então ele veio de noite, é o que está escrito aqui no coisa, e aquela velha construção que o João gosta de orações interligadas por o i, né, um padrão mais de oração coordenada, esse tipo de coisa. Então ele veio de noite e disse, ok, eipen autor. Esse autor é um pronome, no caso dativo, que indica que ele está dizendo para ele uma espécie de objeto indireto. É a mesma coisa daquilo que a gente fala, por exemplo, e disse-lhe de forma culta, né? No grego vai estar e disse a ele, né? Alguma coisa assim, né? E disse para ele, coisa desse tipo. Em português a gente traduz na forma culta, né? Geralmente como e disse-lhe ou então e lhe disse, né? Disse para ele, para quem? E ele vai especificar quem é esse Jesus. Então, quem é o ele aqui? O ele, claro, é o Jesus, né? Ele vai ao encontro de Jesus e diz para ele quem? Para Jesus, né? Ele aqui, né? Uma referência para cá. O que ele vai dizer para ele? Ele vai dizer aqui, ó, Rabi, ele vai fazer essa espécie de vocativo em Rabi. Lembrando que Rabi é uma palavra que ela aparece nos evangelhos, não aparece fora dali, pelo que eu já pesquisei uma vez, há alguns anos, né? Você só tem Rabi ali nos evangelhos. E essa é uma palavra muito restrita, acho que restrita a Jesus, a João Batista e talvez uma aplicação que Jesus faz aos saduceus,
aos escribas, né, que eles gostam de ser chamados de rabi, né, ali próximo de Mateus 23, por ele assim, né, quando Jesus está falando. Então, os discípulos chamavam João de rabi e os discípulos de Jesus chamavam Jesus de rabi, né, algo mais ou menos isso aí. E aí nós temos a palavra que é uma palavra também que aparece mais no Novo Testamento, né? Deixa eu pegar aqui onde que eu estou no texto para melhor comunicação. Tá, eu estava na palavra rabi. Então ele faz o chamamento. Essa ideia eu vou terminar, depois eu volto comentando aqui. Então ele vai dizer rabi, oidome. Oidome é a primeira pessoa do plural, né? Então, primeira pessoa do plural nós temos aqui nesse texto, é do oidas, né? Nós sabemos, do verbo saber. Em grego, o sujeito, né, o pronome, né, que vai ser ali, o pronome já está na forma verbal ali, na terminação, na parte final do verbo ali, né? Então você já sabe quem é perguntasse quem é o sujeito aqui, né? Nós aqui, no caso, estaria um sujeito elíptico, né? Um sujeito oculto, desinencial, enfim, ele está oculto aqui, né? Mas a gente já sabe, ele é oculto, mas a gente já enxergando, né? Em grego você já está enxergando. É igual, por exemplo, nós sabemos, em português também, sabemos. Eu já sei que se refere à primeira pessoa do plural, nós. Então, em grego você já tem exatamente marcado dessa forma também. E aí ele diz, rabi, sabemos. O que nós sabemos? Ele vai usar aqui o hot, que é uma conjunção que, né? Que, né? Que o que? Da parte de Deus, mestre aqui, aí ele vai usar o verbo vir, né? Que o Senhor é da parte de Deus, que o Senhor é vindo. Aqui você tem o tempo perfeito, né? Uma vinda robusta, concretizada e tudo mais, né? Então, tu és vindo da parte de Deus, né? E aí nós temos essa ideia, ele vai dizer, rabi, sabemos que tu és mestre, né? O didáscalo, né? Então, o didáscalo, aqui ele está como um qualificador desse rabi, né? Desse senhor, né? Enfim, sabemos que o Senhor é mestre. Tu és mestre, tu é um didáscalo, né? Tem um certo qualificador aqui nesse sentido de predicativo dessas questões, né? Então, beleza. Aí nós temos essa parte que ele é vindo, né? Beleza, fechando isso aqui, só comentar rapidão para a gente entrar logo mais especificamente na questão do título, né? Ele usou a palavra rabi, né? E a palavra didáscalo, né? Esse didáscalo, que é aquele codinome que eu uso aqui no YouTube, que eu já disse, encontrei numa das vezes que eu comecei a ler Tiago, capítulo 3, está lá didáscalo, pesquisei todas essas partes de didáscalo, de rabi, de tudo. Didáscalo é uma palavra que aparece no Novo Testamento, nos evangelhos com uma frequência baixa, né, menor, porém ela é uma palavra que se aplica a muitos de vós não querais ser mestre. Nesses textos está tudo lá didáscalo, né, ou enfim, qual seja a forma do caso. Mas o didáscalo é uma palavra que aparece lá dos evangelhos e vai em todo o Novo Testamento, a palavra tranquila, que se refere a professor, ou mestre, coisa do tipo. Essa forma como Nicodemos se apresenta a Jesus, ela vai exatamente dizer demonstrar que você está preparando um terreno ali para uma conversa um pouco mais tensa, né? E que necessariamente o Nicodemos, ao tratar Jesus assim, necessariamente ele não está reconhecendo Jesus com todos esses atributos, mas sim que ele está reconhecendo Jesus como um mestre judaico que assim deva ser entendido, né? E assim Jesus vai desmontando ali algumas afirmações, alguns pensamentos de Nicodemos, o que mostra que toda essa estrutura envolveu um certo embate, uma certa tensão, e que tudo isso era muito comum também. Quando você ia ter um diálogo assim um pouco mais tenso com alguém, você iniciava isso fazendo essa bajulação, né? Alguns autores defendem isso como uma bajulação também, né? E já li muito essa questão de João 3 em alguns comentários, enfim, você fica com algumas questões aí. Então você tem uma certa bajulação para poder entrar no tema, né? Veja que aqui você tem um discurso, um debate assim um pouco mais tenso, respeitoso de certo sentido, mas assim tenso, né? E também esclarecedor, né? Acredito que é isso. Nós temos a expressão apotheu aqui, ó. Nós temos a expressão apó, que é uma expressão no genitivo,
Paulo usa muito isso aqui, né? Da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai, enfim, né? Paulo usa muito essa expressão, principalmente Efésios, ali nessas suas cartas, usa demais. Então, o que acontece em grego? Você já vai reconhecendo algumas estruturas. Você bate o olho e já sabe, eu já conheço aqui de outros textos e tal. Então, apótheu, que é uma expressão no genitivo, né? Essa estrutura indica isso. Ela vai dizer exatamente essa parte da origem em si, né? Da origem em si, ele vem da parte de Deus. Essa expressão da parte de Deus, ela é uma expressão que, como muitos também afirmam, não era muito comum alguém fazer essa referência a um profeta, alguém assim, nesse sentido no Antigo Testamento, né? Mas você falava uma ideia de que ele é enviado por Deus e não necessariamente que ele vem no sentido de origem da parte de Deus, né? Tá, então nós temos aqui, era isso que eu estava comentando, né, sobre a acho que era, né? Tá, então é isso, são muitas questões às vezes. Vamos para os comentários então sobre por que Jesus apareceu Nicodemos apareceu de noite. Então esse autor vai dizer que ele apareceu de noite porque Nicodemos estava nesse momento fraco na fé e, portanto, não desejava se arriscar ao vir ao Salvador em dia claro, quando os inimigos de Jesus poderiam vê-lo, né? Então, a questão de medo, né? Entra aqui o comentário do medo, presta atenção. Outro comentarista vai dizer, que seria o Clark, ele escolheu a estação da noite, talvez menos pelo medo, né, do que pelo desejo de ter Jesus sozinho, pois durante o dia ele encontrava-se cercado de multidão, de muita gente, então ele queria uma conversa sozinho. Veja que, como eu disse no início, João 2, ele estabelece ali uma relação de Jesus com os cabeças ali do judaísmo, aqueles grupos, sobre o templo, né? Destruir o templo e tal, e essas pessoas também aqui ali se convertiam no capítulo 2. E ali você tem uma conversa agora particular, um negócio assim mais voltado. É como se Nicodemos, ouvindo aquele papo, diz, eu quero tirar umas questões aqui a limpo, aqui nós dois, mas de forma particular, né? Seria essa a ideia. Aqui nós temos outro comentário que vai dizer, do Kaufman. Alguns supõem que a entrevista noturna resultou do medo de Nicodemos de seus pares no Sinédrio, mas a ideia de sigilo deve ser importada para o texto. Não a ideia do medo, mas eu quero falar de forma particular mesmo sim, e não do medo. Então você tem esses autores. Igualmente razoável supor que a noite foi a melhor oportunidade. Então esse comentário não é mais o comentário do medo, é o comentário do sigilo, de alguma estratégia, é melhor, a gente vai estar mais sossegado durante a noite, né? Outro comentário também vai dizer que Nicodemos vem ao Senhor à noite, evidentemente apreensivo com o desagrado de seus companheiros fariseus, se ele soubesse de seu sério interesse no Senhor. Então, uma questão mais social, né? Então, estou preocupado com a minha reputação, questão de reputação. Nós temos o Calvino também, da circunstância de sua vinda à noite. Inferimos sua timidez, que sua timidez era excessiva, pois seus olhos estavam deslumbrados, né? Por assim dizer, pelo esplendor de sua própria grandeza e reputação. Então temos esse comentário, que é um comentário também, de certa forma, interessante. Temos outro comentário também, do John Gill, que é um comentarista antigo, né? Tem comentários dele no Brasil, que também lançado recentemente. Por medo dos judeus, de ser repreendido ou expulso do seu lugar por eles, né? Ou por vergonha que um doutor como ele fosse conhecido por ir a Jesus de Nazaré para ser instruído por eles, né? Por ele. Então, uma espécie de reputação, vergonha, né? Medo também. Então, você tem alguns elementos aqui nesse comentário que já ajuda a responder o porquê. Então, o resumo dessas teses é basicamente o seguinte: por medo de ser criticado pelos outros membros do Sinédrio, né? Que aqui tem exatamente aqui no 19:38, você pode conferir, tem um texto interessante. Aqui você tem a objeção, que é o seguinte: o ápice do ministério de Jesus se dá mais ou menos entre o capítulo 5 e o capítulo 7, que ele chega no topo ali. Ali ele já entra em treta, não tem mais jeito. Aqui no capítulo 2 e 3 ainda está no início dessa treta, então talvez pudesse não justificar muito essa tese aqui, né, por essa questão. Então Jesus estava no início do seu ministério, né, então logo suas ideias não eram tão conhecidas.
Inclusive eu tinha um gráfico, não sei cadê ele, mas eu tenho um gráfico que mostra exatamente assim, essa popularidade de Jesus no Evangelho de João. E exatamente entre o capítulo 5 e o capítulo 7, que você tem exatamente isso aqui. Aí nós temos outra tese, essa conversa se deu após a morte de Jesus, este justificaria o medo dele. Então essa tese é um pouco complicada, né? Aconteceu já depois da morte, então esse relato foi feito depois, João colocou no início, tal. É um pouco complicado essa tese aqui também que aparece. Durante o dia, Jesus era muito ocupado, por isso Nicodemos apareceu à noite. É razoável, né? Razoável. João está transmitindo uma mensagem espiritual. Essa mensagem espiritual ela é muito interessante, a gente vai ver mais na frente, eu vou apresentar os textos aqui. Nós temos a ideia da análise agora dessa questão da reputação, do medo e reputação. Isso faz sentido diante dos textos bíblicos. Vamos lá então. Os pais dele disseram isto porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. João 9, né? E também tem no 7,13, se você conferir esses textos lá. Eu não vou me alongar aqui para não ficar muito extenso, né? Mais do que vai ficar. Esse texto já mostra claramente que havia um medo entre as pessoas de baixo calão, né? As pessoas comuns que frequentavam a sinagoga. Havia esse medo. Então, João declara aqui que havia esse medo. Será que havia medo entre as autoridades? Enfim. No entanto, muito dentro, as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos das sinagogas. Então, o medo se dá desde a plebe, né? O baixo escalão, até o alto escalão dessas autoridades aqui, que estão no âmbito da questão religiosa, né? Ali os fariseus ali. Então, seria expulso imediatamente, se ficariam desligados, desigrejados, que chama hoje, né? Outra questão. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu o corpo, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilato deu a permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Veja que essa pessoa é uma pessoa extremamente importante, José de Arimateia, que tinha contato com o governador ali, alguém que poderia fazer esse pedido, e não teve nenhuma retaliação, porém ele estava ali com algum medo dos judeus, então o medo era generalizado ali. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. João 19:39. Veja que esse Nicodemos, ele é uma pessoa que era um doutor, né? Um doutor e também alguém importante, né? O doutor lá no capítulo 3 e aqui também alguém importante, né? Com algumas posses, levou uma quantidade aqui de aloés, né? É uma quantidade expressiva. Então você tem um sujeito aí transitando nessa questão. Veja que até o Nicodemos aparece nessa questão aqui, né? O que demonstra claramente que naquela conversa o Nicodemos ficou convencido, né? Mesmo talvez com algum tipo de medo ali, mas o Nicodemos ele faz algumas questões, ele faz alguma coisa em relação a Jesus. Nós temos aqui a questão dessa continuidade. E eles responderam, os guardas, né, no caso, responderam: jamais alguém falou como esse homem. Os fariseus que estavam ali disseram aos guardas, né? Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Na verdade já tinha crido nele, só não sabiam, né? Às vezes quando o chefe não sabe todas as informações. Mas este povo que nada sabe da lei é maldito. Ou seja, o que esses fariseus querem dizer aqui, talvez poderia haver uma especificação quem foi esse fariseu que falou isso, mas em geral o texto aqui traz esse plural, esse elemento indefinido nesse sentido de indivíduo, né? Você não sabe quem foi o indivíduo, você sabe que foi o grupo, né? Então ele vai dizer o que? Olha, será que vocês foram enganados? Busque aí na circunvizinhança, nos arquivos, e veja se alguma autoridade já creu. Sendo que o próprio João já resiste que as autoridades estavam crendo, né? Mas aqui houve essa afirmação. O que ele queria dizer é basicamente, só está seguindo esse homem essa plebe que não sabe nada da lei. Só esses analfabetos estão seguindo ele. A grande massa, os intelectuais, não estão seguindo esse homem. Mas na verdade já estava seguindo há tempo, né? Então nós temos aqui Nicodemos, um deles, antes
tinha ido conversar com Jesus de noite, perguntou-lhe: será que a vossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos já faz apresenta uma defesa aqui de Jesus, ali de forma elegante, né? E nós temos a questão. Essa foi a tese do medo, né? E aí, você está convencido que essa é a melhor tese, a tese do medo, baseada nesses textos? Mas nós temos a tese do significado espiritual. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. A origem aqui é de Deus. Bom, então o elemento espiritual é que a noite em João ela é usada sempre no sentido, ou quase sempre meu cérebro busca uma informação. Se uma vez eu fiz uma pesquisa, né, acho que o texto da pesquisa que meu cérebro busca aqui é que talvez a única forma que noite seja usada positiva seja aqui, mas lembro-me que uma vez eu fiz uma pesquisa sobre noite. Em geral, obras também afirmam que a palavra noite, nix, né, em grego, ela é usada em João no sentido negativo em várias passagens. Melhor dizer assim para não errar, né? Então, em muitas passagens, eu vou usar noite no sentido negativo, a gente vai ver exatamente isso aqui. Então, esse é o sentido espiritual, ou seja, João estaria usando um sentido espiritual quando usou aquele genitivo de tempo, dizendo que ele foi à noite, né? Bom, nós temos aqui, vamos lá, outro texto que diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, aqui já entra um sentido negativo de noite. Noite é o período tenebroso, e essa noite talvez se contraponha exatamente com as trevas iluminando a luz e vice-versa, né? As trevas aparecendo ali, né? Ou seja, as trevas já estão e a luz aparecendo e iluminando as trevas. Então esse contraste aqui, o João já vem fazendo desde o capítulo 1. Então a noite é um momento que você não pode trabalhar, não. E aqui não vem aquela ideia boa de, beleza, então é a ideia, o período do sono. Não, o que ele está dizendo é que a noite é um período tenebroso, né? Um período complicado em que você não consegue trabalhar. Não havia inventado ainda a energia, né? Essa iluminação à noite, mas claro que não é o sentido aqui, né? Então, Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz. Veja, luz e noite, aquele mesmo contraste do capítulo 1 que João vem trazendo. E a luz como elemento bom e a noite como elemento ruim, né? Porque vê a luz do mundo, mas se andar à noite, tropeça porque nele não há luz, nele não tem luz. E veja que o sentido desse versículo já é um sentido mais espiritualizado, né? E também, então nós temos essa parte interessante da razão. E assim sendo, e assim tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Por que ele vai dizer que era noite, né? Talvez justifique pelo fato de os soldados ir chegando depois, aquela questão, tá? Beleza, mas por que ele acrescentaria que era noite, né? Por que ele vai dizer isso? Os outros vão dizer também que era noite, ou só João, né? Então tem esse detalhe aqui que ele é interessante. E nós temos Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Um período tenebroso, de escuridão, enfim. Um período difícil, não peguei nada, né? Então Jesus aparece ao romper do dia, né? Depois ali, com aquela questão, mas naquela noite eles não pegam nada, né? Então noite usada no sentido tenebroso, no sentido complicado. E aí chegamos ao fim. Obrigado por ter chegado até aqui. É quase impossível que alguém tenha chegado exatamente até aqui. Se caso você chegou aqui a esse ponto final, né? Escreva nos comentários aí noite, vou saber que você chegou até aqui, né? Escreva aí noite, ou se souber grego, escreva o nix, né? O que é o nir, né? O y e aquele o x, né? Então o nix. Então escreva aí noite que eu vou saber que você chegou até aqui. E aí você ficaria como? Aqui o fechamento do vídeo. Eu acho interessante aquelas duas teses. Parece que João pode trabalhar com dois sentidos aqui. João poderia usar no capítulo 3 aquela ideia de noite apenas como marcador temporal, e ali seria um ponto assim, não, aqui ele quer mesmo só marcar o tempo, né? Isso. Porém, eu acho essa tese um pouco frágil e eu prefiro acreditar que a razão pela qual o Nicodemos ele foi ter com Jesus de noite é basicamente porque usar essas duas teses principais, a tese do medo, né, que envolve o medo,
E essa tese do sentido espiritual, João quer fazer esse contraste entre a noite e o dia, né? Entre Cristo como a luz e o mundo como as trevas, esse embate entre o mundo e Deus, Jesus e as trevas, luz e trevas, essas coisas assim. Então acredito que essas duas teses elas explicam muito melhor a razão pela qual Nicodemos teria ido visitar Jesus de noite. Então deixa nos comentários aqui o que você acha, qual a tese que você acha melhor, né? Comenta aí, e é isso aí. Se gostar do vídeo, né? Quiser que eu comente e faça outro vídeo nesse sentido também, outra passagem, uma questão assim, deixa nos comentários, e é isso aí. Valeu, fui!